Olá, meu nome é Luiz Fernando de Moraes, sou médico veterinário e nutricionista e eu escolhi um tema de palestra hoje muito interessante, que é o ciclo da metilação e a sua importância clínica. Então, o que é a metilação? Metilar é doar um grupo CH3. Esse grupo CH3 ele tem um impacto impressionante na saúde. Primeiramente, quando nós metilamos, nós silenciamos genes. Então, nós temos a capacidade de, trabalhando o sistema de metilação, alterar a expressão de genes. Então, nós podemos silenciar ou expressar genes através do grupo metil. Outra ação interessantíssima da metilação é sua capacidade de produção do óxido nítrico. A síntese de óxido nítrico, que faz a vasodilatação no corpo, que também tem um impacto no sistema imune, depende de grupo metil. Outro impacto importantíssimo da metilação, que é o fato de doar o grupo CH3, é a síntese de creatina fosfato. Creatina fosfato, gente, ela faz o transporte do ATP no corpo. Ou seja, todo o ATP que é produzido, ele precisa ser transportado. E para ser transportado, ele precisa da síntese de creatina fosfato. E quem aumenta a síntese de creatina fosfato é o grupo metil. Então, necessita de metilação para a produção de creatina fosfato. Isso tem um impacto na saúde impressionante, porque todo no corpo, para funcionar de uma maneira adequada, ele necessita de ATP. E a estrutura que faz o transporte de ATP, que é a creatina fosfato, ela necessita de grupo metil para funcionar e para ser produzida de uma forma adequada. Outra ação do grupo CH3 é a síntese de neurotransmissores, como a serotonina e dopamina. Tem muitas pessoas e veterinários que prescrevem antidepressivos, mas é interessante saber, será que o neurotransmissor está sendo produzido? Então, trabalhar a metilação é importante, porque quando metila, nós aumentamos a produção de serotonina e dopamina. Serotonina é um neurotransmissor relacionado à sensação de prazer, de bem-estar, e a dopamina, que é o hormônio, o neurotransmissor, aliás, da coragem. Então, é importante para aqueles pacientes que têm medo, síndrome do abandono, tutor sai de casa, o paciente fica desesperado, o animal tem medo de ir para a rua, tem medo de fogos, trabalhar o sistema de metilação para aumentar a síntese de dopamina e serotonina nesses pacientes, que traz um resultado bem interessante. Outro aspecto importante da metilação é a ativação do ácido fólico para sua forma ativa, que é o metilfolato. Ou seja, o ácido fólico, para funcionar, ele precisa ser metilado. Então, ele precisa de um grupo CH3 para se transformar na forma ativa do ácido fólico, que é metilfolato. Aí nós temos também a ativação da vitamina B12, que é a cianocobalamina, que precisa também de um grupo CH3 para ativar a vitamina B12 na forma ativa, que é a metilcobalamina. Outro aspecto importante da metilação, que é a fase de detoxificação da fase 2. Ou seja, ele faz o quê? Detoxifica. O fígado ele tem dois processos de detoxificação, a biotransformação, que é na fase 1, e a conjugação na fase 2, através de uma série de reações bioquímicas. E uma dessas reações bioquímicas é a metilação. Por isso que o veterinário prescreve o SAMe para o paciente, porque o SAMe é considerado um dos maiores doadores de grupo metil. Então ele doa o grupo metil e vai fazer a detoxificação da fase 2 hepática. E com isso também nós temos uma redução na quantidade de amônia, porque promove uma melhor detoxificação. Então a metilação ela tem um impacto impressionante na saúde. Vamos entender melhor quem são os doadores desse grupo metil, quem que faz esse processo, aonde eles atuam e aonde nós podemos atuar dentro da clínica. Outras substâncias necessitam também de metilação adequada para serem produzidas. Então, o impacto de você metilar de uma maneira adequada é impressionante para preservar a saúde dos nossos pacientes. Por exemplo, para a produção adequada de L-carnitina, necessita também de metilação. L-carnitina faz o quê? Ela transporta a gordura para o ciclo de Krebs, aí vai formar o que? FADH, NADH, que vai na crista de transporte de elétrons, na respiração oxidativa, para a produção de ATP. Então a L-carnitina, ela faz a oxidação de gordura. Esse processo chama-se beta-oxidação. E para garantir uma adequada produção de L-carnitina, nós vamos necessitar de adequado metil, de adequada produção de grupos metil, de adequada metilação. Outro impacto da metilação é que ela incrementa também a produção de coenzima Q10, fundamental para a troca de elétrons. Ou seja,
todo o ATP, todo o NAD, FAD produzido no ciclo de Krebs através do carboidrato, da proteína do lipídio, eles entram no Krebs, rodam aqueles carbonos, quebra a ligação carbono-hidrogênio, aí pega o FADH, NADH, que vai na crista de transporte de elétrons, justamente num processo de respiração celular, chamado fosforilação oxidativa, que depende do oxigênio, e a coenzima Q10 é que faz o transporte desses elétrons para a produção de ATP no final. Ou seja, a adequada produção de coenzima Q10 é fundamental para a síntese de ATP. E para produzir coenzima Q10 de uma maneira adequada, é necessário metilação. O indivíduo que ingere, por exemplo, a simvastatina, a atorvastatina, todas as simvastatinas do mercado, ele tem uma queda na produção de coenzima Q10 em torno de 60% a 70%. Esse indivíduo ele não vai trabalhar de maneira aeróbica. A célula vai trabalhar de forma anaeróbica, porque não tem coenzima Q10. Não tendo coenzima Q10 vai resultar numa produção de um metabolismo anaeróbico, aumentando a produção de ácido lático. E isso é extremamente deletério para o músculo, esse acúmulo de ácido lático. Ou seja, a simvastatina, que é utilizada para redução do colesterol, para prevenir doenças cardíacas, ela pode ocasionar uma insuficiência cardíaca, porque coenzima Q10 é fundamental para o coração. Nenhum órgão no corpo tem maior produção de ATP do que o coração. Nenhum órgão no corpo tem tanta mitocôndria para que ocorra uma produção adequada de ATP. E a coenzima Q10 ela entra como um fator importantíssimo para a produção de ATP, porque é ela que faz o transporte de elétrons. Outro aspecto importante da metilação, além de aumentar a L-carnitina, a produção endógena e da própria coenzima Q10, é a produção de fosfolipídio de membranas. Aqui tem um exemplo que é a fosfatidilcolina, nós também temos a fosfatidilcerina, o fosfato de colamina, são todas substâncias, fosfolipídios, importantíssimos, principalmente para a integridade dos neurônios. Então eu utilizo a metilação, trabalho o sistema de metilação para pacientes com disfunção cognitiva. Outra ação importante da metilação é a produção adequada de melatonina, que é um hormônio espetacular, é considerado um hormônio mais antioxidante, é um hormônio reparador, é um hormônio rejuvenescedor. Então a gente dorme bem, a gente se sente melhor no dia seguinte, porque produziu a melatonina de uma forma adequada. Então o indivíduo que não faz uma metilação adequada, ele tem uma redução na produção de melatonina, não vai dormir bem, não vai ter um sono reparador e vai ter uma série de alterações endógenas. Olha só a importância do assunto que nós estamos mencionando aqui hoje. Ele mexe com praticamente todo o metabolismo e toda a fisiologia. Então metilar, produzir o grupo metil de uma maneira adequada é interessantíssimo e importantíssimo para a saúde. Aqui mostra, só para vocês terem uma noção do impacto, a base citosina do DNA. Quando ela é metilada, então o grupo metil ele vai na base citosina do DNA e silencia o gene. Se falta grupo metil, ele expressa o gene. Então, para você manter o padrão de um indivíduo saudável, é necessário que tenha esse grupo metil para ele silenciar os genes ruins e expressar os genes bons. Então, vai ter um gene inflamatório, ele vai, metilou e ele não deixa de ele vai deixar de ser expresso esse gene inflamatório. Então, o grupo metil, ele tem uma série de ações importantes no fenótipo do indivíduo naquele momento. Então, metilar significa silenciar genes. Faltou o grupo metil, muitos genes são expressos e muitos genes indesejáveis podem acordar nesse processo e trazer prejuízos para o paciente. Então, ter grupo metil ele é importante para a integridade do DNA. Aqui mostra a base citosina, quando ela é metilada, que o gene vai ser silenciado. Se não tem o grupo metil, esse gene vai ser expresso. Então, tem um impacto muito importante o grupo metil na integridade dos genes. Quem é o principal doador de grupo metil? Esse aqui é o ciclo do metil, eu vou explicar isso detalhadamente para todos vocês. É fácil, não é difícil. E quem é o principal doador de grupo metil? Principalmente o S-adenosilmetionina, que é o SAMe, que nós veterinários prescrevemos para um paciente quando tem um problema hepático. Então o paciente tem problema hepático, o veterinário vai e prescreve o SAMe. O SAMe é bom para o fígado. Por que ele é bom para o fígado? Porque ele vai ser um grande doador de grupo metil. O grande doador de grupo metil no corpo é a S-adenosilmetionina, que é o SAMe. Então, o SAMe, ele doa o grupo metil, que é o grupo CH3 que está aqui. Então, ele doando esse grupo CH3 vai fazer o quê? Integridade de genes,
produção de óxido nítrico, síntese de neurotransmissores, dopamina, serotonina, adequada produção de melatonina, coenzima Q10, L-carnitina, produção dos fosfolipídios, produção do óxido nítrico. Então, tem uma série de impactos importantes. E nós prescrevemos o SAMe com o intuito de fazer a metilação para fazer a detoxificação da fase 2, que também exige metilação. Só que tem um probleminha, gente. Quando a gente dá o SAMe e ele doa o grupo CH3, ele se transforma num metabólito tóxico, que é a homocisteína. A homocisteína, ela é inflamatória, ela aumenta a produção de radicais livres, ou seja, ela vai gerar um estresse metabólico, um estresse metabólico, estresse oxidativo e um estresse inflamatório. Então ele vai gerar o quê? Inflamação com estresse metabólico e oxidativo. Ter homocisteína elevada não é legal. Então a homocisteína ela não pode ficar travada aqui. Então ela vai ter dois caminhos essa homocisteína. Ou ela vai descer a cascata para a produção de glutationa, que é considerado o principal enzima antioxidante endógena do corpo e também faz o processo de detoxificação da fase 2, exige muito glutationa para detoxificar, para eliminar toxinas do corpo. Ou essa homocisteína sobe a cascata novamente para se transformar em metionina, e essa metionina automaticamente vira o SAMe, que doa o grupo CH3, que vira homocisteína. Aí tem dois caminhos, ou ele desce, ou ele forma metionina novamente. Como que a gente pode trabalhar dentro da clínica com esse conceito? A metionina é um aminoácido rico principalmente em proteína animal. Então, um paciente que ingere carne ou proteína animal, ele já tem uma grande quantidade de metionina. Essa metionina se transforma em SAMe, que vai doar o grupo CH3, ter todas essas funções que nós mencionamos, e aí vai formar um metabólito tóxico, que é a homocisteína, que ela vai ter dois caminhos, como eu mencionei, a síntese de glutationa e taurina, e ele pode ser reciclado novamente para metionina. O que eu quero mostrar para vocês, se a gente der muita metionina na dieta, e der também uma suplementação exógena de SAMe, nós vamos aumentar o metabólito tóxico homocisteína. Isso pode prejudicar alguns pacientes. Então eu vou dar uma dica para todo mundo. Que tal, ao invés de usar o SAMe, nós aumentarmos, por exemplo, a administração para esses pacientes de colina, de betaína, do ácido fólico, da B12, para esses pacientes, para que aumente a produção da metionina, que por consequência produz mais SAMe, e aí quando chegar aqui na homocisteína, ele vai reciclar. A reciclagem da homocisteína, ela depende de níveis adequados de vitamina B6, de colina, de betaína, de ácido fólico e B12. Então é muito interessante em algumas dietas, em algumas estratégias dentro da clínica, aumentar e otimizar os níveis de colina, de betaína, de ácido fólico e B12 dos nossos pacientes. Porque aí nós vamos garantir que ocorra uma adequada metilação no organismo. Uma mulher, por exemplo, quando ela fica grávida, o médico vai e prescreve para ela ácido fólico. O ácido fólico, para ser ativado, ele precisa também da vitamina B2, isso é importante. Então, se a mamãe está recebendo do médico o ácido fólico, é interessante ela também ingerir uma maior concentração de vitamina B2. Mas não fugindo aqui do tema da palestra, o médico ele prescreve o ácido fólico para a mãe com a função de aumentar a produção de SAMe. Porque olha só, se dá o SAMe e dá o grupo metil durante a gestação, nós vamos reduzir a incidência de lábio leporino, espina bífida, defeitos de tubo neural e hoje sabe-se redução de síndrome de Down e autismo. Tá? Então é impressionante, por isso que metilar de uma forma adequada de gestação é importantíssimo. E uma das formas de você aumentar esse processo de metilação é fornecer a colina, a betaína, o ácido fólico e a B12. Lembrando que alguns indivíduos têm um polimorfismo, que eles não conseguem transformar o ácido fólico para sua forma ativa, que é o metilfolato, e não conseguem muitas vezes transformar a vitamina B12, que é a cianocobalamina, em metilcobalamina, que é a sua forma ativa. E esses indivíduos com polimorfismo, eles não conseguem fazer
a transformação da homocisteína em metionina de uma forma adequada e, por consequência, não metilam. E aí esse indivíduo não produz serotonina, não produz dopamina, tem queda de energia, todas essas alterações, e nós podemos corrigir esse erro metabólico fornecendo a forma já ativa, que a gente consegue fazer isso manipulado, dando o metilfolato, forma ativa, e o ácido fólico, dando ele na forma, a forma ativa do ácido fólico, que é o metilfolato, e podemos dar também a forma ativa da vitamina B12, que é a metilcobalamina. Então a gente pode fazer o metilcobalamina e o metilfolato, que são as formas ativas dessas vitaminas, para que garanta a produção de maior grupo metil no corpo. Então, eu posso ter uma alternativa, ao invés de dar o SAMe para o meu paciente, de fornecer a colina, a betaína, o ácido fólico, a B12, para aumentar a produção endógena do SAMe. Se você, veterinário, prescreve o S-adenosylmetionina, ele vai e pode acumular numa maior concentração de homocisteína. Então, quem prescreve o SAMe, é importante também dar a colina, a betaína, o ácido fólico, a B12, para fazer com que essa homocisteína recicle e aumente a produção endógena de SAMe. Ou você pode também trabalhar a vitamina B6 em maior quantidade, para que ela se transforme em cisteína, que por sua vez vai se transformar em glutationa e taurina. Lembrando que a glutationa é importantíssima para a detoxificação da fase 2. Então, olha só o impacto que é o grupo metil, que é o ciclo do metil. Então, é interessantíssimo saber que dietas ricas em metionina ou suplementação exógena de metionina para acidificar a urina ou a suplementação de SAMe pode ocasionar um acúmulo de um metabólito tóxico, que é a homocisteína. Isso não pode ficar aqui. Então, para não travar em homocisteína, eu recomendo nessas situações utilizar e otimizar os níveis na dieta de colina, de betaína, de ácido fólico e B12. Aí nós vamos garantir com que toda essa maquinária funcione de uma forma adequada e ocorra a metilação de uma forma satisfatória no indivíduo, e esse paciente melhora. Ele tem melhor disposição, ele faz coisas que ele deixou de fazer, ele fica mais ativo, ele fica mais esperto, ele melhora, porque o impacto de um grupo metil no corpo é impressionante. Ele produz creatina fosfato, que transporta ATP, então todo o fluxo de energia no indivíduo ocorre e melhora nessa situação. Então é um impacto impressionante na saúde, o entendimento desse ciclo, e a gente consegue trabalhar isso de uma forma simples na clínica, simplesmente otimizando os níveis desses nutrientes. Então, olha só, para a gente ver aqui com uma outra ótica, a homocisteína, que é um metabólito tóxico, ela precisa da betaína, do ácido fólico, da B12, da colina para se transformar em metionina. A metionina vira SAMe automaticamente, que doa o grupo CH3. Quando doou o grupo CH3, ele vai se transformar em homocisteína novamente. A homocisteína tem um outro caminho, que através da vitamina B6 transforma em cisteína e vai gerar a glutationa e a sulfatação, a taurina, ambos elementos importantíssimos no processo de detoxificação da fase 2. Então, quando a gente fornece e trabalha esse ciclo de uma maneira adequada, nós vamos dar a metilação, que é o grupo metil, para fazer a detoxificação, e além disso, vai aumentar a produção de glutationa e de taurina, também importantes para a detoxificação. Lembrando que o grupo CH3 é responsável pela integridade de genes, síntese de neurotransmissores, síntese da creatina fosfato, dióxido nítrico, da detoxificação na fase 2, síntese de maior produção de coenzima Q10, L-carnitina, produção adequada de melatonina, síntese de uma série de substâncias que nós mencionamos aqui na aula, que são importantíssimas, que necessitam do grupo CH3. Isso é interessante mostrar que a homocisteína ela não pode ficar travada aqui. Então, não pode travar em homocisteína, ela é tóxica. A homocisteína ela aumenta o estresse oxidativo, ela aumenta o processo inflamatório e ela aumenta o estresse metabólico. Ou seja, se o indivíduo acumula homocisteína, isso em ser humano ele tem uma correlação direta com infarto, com formação de placa de ateroma. Já na medicina veterinária, nós temos alguns artigos mostrando que a homocisteína ela aumenta a inflamação em cães e que a homocisteína está relacionada, por exemplo, a um prognóstico pior em pacientes renais e cardiopatas. Tá? Então, pacientes com doença cardíaca, alterações renais, cães no caso, eles têm um acúmulo maior de homocisteína.
É óbvio, né? Porque um paciente com uma insuficiência renal na fase 3 e 4 e faz poliúria e polidipsia. Então, todas as condições clínicas que fazem poliúria e polidipsia fazem uma maior perda de vitaminas de complexo B, especialmente, por exemplo, a B12 e ácido fólico. Diminui o ácido fólico e diminui o B12, aumenta a homocisteína, que é inflamatória. Então, pacientes, toda a situação que você tem poliúria e polidipsia, pense com carinho em suplementar esses elementos para redução de homocisteína. A homocisteína, nós podemos fazer a análise laboratorial, tá? Então, é uma das estratégias dentro da medicina funcional, da nutrição funcional, de pedir o exame de homocisteína e, de acordo com a quantidade de homocisteína que esse paciente tem, a gente regula a suplementação do ácido fólico e B12 para esses pacientes, da betaína e da colina, para redução desse metabólito tóxico. Tá? Então a gente consegue fazer a mensuração laboratorial. O laboratório que faz isso é o VetLab de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é o único que eu sei que faz aqui no Brasil. E eles têm um perfil nutricional lá bem interessante para ser utilizado, e a homocisteína é um fator importante para ser avaliado. Lembrando que o acúmulo dela vai gerar o estresse oxidativo, vai aumentar o fator NF-κ-beta, que é inflamatório, vai reduzir a produção do óxido nítrico, se transformando ele em peróxido nitrito, que faz o efeito de vasoconstricção, o efeito contrário, que é o lado negro da força do óxido nítrico. Então a homocisteína transforma o óxido nítrico em peróxido nitrito, que é inflamatório, ele faz uma vasoconstricção e é deletério. Então, homocisteína nunca, não pode estar elevada. E ela também faz uma maior produção de trombos, de fatores de coagulação, ela também tem correlação com isso. Isso tem uma importância grande na espécie felina. Então aqui você vê todo o ciclo da metilação. É importante notar, só para a gente resumir aqui, que através da metilação nós temos a produção adequada de creatinina e creatina fosfato, que vai necessitar de um grupo metil para ser produzida. Através da creatina fosfato nós temos o transporte do ATP no corpo. Através da metilação nós temos a integridade DNA, RNA, síntese de fosfolipídio de membrana. Através de uma metilação adequada nós temos a ativação da B12, do ácido fólico para suas coenzimas ativas, para sua ativação dessas vitaminas. Através da metilação nós temos a adequada produção de serotonina e dopamina e também uma maior produção de óxido nítrico, tá? E uma redução do processo de detoxificação. Então, olha só o impacto que a gente tem quando ocorre uma metilação de uma forma adequada, tá? E o grande problema é que muitos indivíduos têm alguns polimorfismos. Por exemplo, ele não consegue fazer com que essa homocisteína vire metionina, porque ele não tem ativação do ácido fólico e da B12, ele não consegue ativar o ácido fólico por metilfolato e a B12 para metilcobalamina, e aí ele acaba acumulando homocisteína. Então, para esses indivíduos que têm o polimorfismo, não adianta muitas vezes você dar um aumento. Se você aumentar, na verdade, o ácido fólico e a B12, você vai ajudar. Mas se você puder dar isso na forma ativa, já no metilfolato da metilocobalamina direto, você já bula esse polimorfismo e traz uma série de benefícios para o paciente. Na população humana, já se sabe que 25% da população tem esse polimorfismo. Então, esses indivíduos eles têm um acúmulo maior de homocisteína, eles não fazem a metilação de forma efetiva. Existe uma série, cada indivíduo é um dentro da bioquímica, né? Roger Williams falava isso. Cada indivíduo tem a sua identidade bioquímica. Então eu tenho um paciente, por exemplo, que ele que ele não consegue fazer essa metilação de uma forma adequada. Então ele tem um acúmulo dessa homocisteína e vai ter um maior risco de trombo, maior incidência de ansiedade, depressão, fadiga, cansaço, porque ele não consegue fazer a produção adequada da essa adenosilmetionina no corpo para produzir, que é o principal doador de grupo metil. Então, a gente consegue intervir no paciente fazendo estratégias, por exemplo, dando metilfolato e a metilcobalamina, para que esse paciente recicle e faça o SAMe de uma forma adequada. Tá? Então, aqui só para a gente resumir novamente, o SAMe é importante para a produção de creatina fosfato, para a síntese de DNA, RNA, para a produção, posteriormente, através da vitamina B6, para a síntese de taurina e glutationa,
para ativação da B12 na forma ativa, para ativação do folato na sua forma ativa, para síntese de triptofano, para síntese de serotonina através do triptofano, para síntese de dopamina através da tirosina. Então nós temos a produção dos neurotransmissores, também um incremento na produção do óxido nítrico e na detoxificação da amônia. Então é algo importantíssimo, de um impacto impressionante na saúde. Então aprendam a trabalhar o sistema de metilação. Qual é o legado da aula, gente? O legado da aula é o seguinte: eu tenho que fornecer, toda vez que eu dou uma dieta rica em metionina, ou faço a suplementação extra de SAMe, ou faço a suplementação extra de metionina, por exemplo, para acidificar a urina de um paciente, eu devo aumentar a ingestão na dieta do ácido fólico, da B12, da colina e da betaína, para garantir que essa homocisteína não fique travado aqui e possa prejudicar o paciente. Tá? Então esse é o grande legado da aula. E dando a betaína, a colina, o ácido fólico, a B12, automaticamente nós aumentamos a capacidade de metilação no corpo. Então, se o veterinário não quiser fazer o SAMe, ele pode incrementar os níveis dessas vitaminas na dieta, que automaticamente vai aumentar a eficácia do sistema de metilação. Aqui mostra o mapa da bioquímica do primeiro ano de faculdade, o mapa diabólico. Não é para assustar, não vou dar aula disso agora, mas olha só que interessante, isso estava no mapa diabólico do primeiro ano da faculdade, olha só. Metionina se transforma em SAMe, que doa o grupo CH3 e se transforma em homocisteína. A homocisteína ela é tóxica, ou ela tem que ser transformada em metionina, vocês já viraram experts, para fazer a homocisteína virar metionina, precisa do ácido fólico, da B12, da colina e da betaína. E a homocisteína ela também pode seguir uma rota através da vitamina B6 para formar a glutationa, que é a principal enzima antioxidante do corpo e também muito interessante para o processo de detoxificação da fase 2. Então, todo esse processo estava aqui no mapa da bioquímica do primeiro ano de faculdade. Então, para metilar, gente, é muito importante ter esse sistema de metilação. Tudo vai funcionar de uma forma adequada dentro do corpo. Então aqui você mostra que uma dieta rica em metionina para pacientes felinos, e se você suplementar o SAMe também, você vai aumentar a quantidade de homocisteína, que é tóxica, ela é inflamatória, então a gente tem que aumentar proporcionalmente as vitaminas, que é o ácido fólico, a B12, a betaína e a colina. Então aumentou a metionina na dieta, você deve aumentar a produção dessas vitaminas. Deu SAMe, incrementou a produção de SAMe nessa dieta. A paciente tem um problema hepático. Você faz SAMe? Legal. Só que faz SAMe, não esqueça da B12, do ácido fólico, da colina, da betaína, para reduzir esse metabólito tóxico inflamatório que é a homocisteína. Então aqui eu fiz uma dieta, por exemplo, um paciente, usando aqui o sistema funcional PET, uma dieta para paciente, uma dieta vegana, né? Sem proteína animal, usando lentilha, ervilha e um pouquinho de ovo. Então aqui eu notei nessa dieta, o ovo eu digo só a clara, tá? Então aqui observa que essa dieta ela ficou com uma deficiência aqui de metionina. Faltando metionina, esse indivíduo não vai metilar pela falta de metionina. Então a falta de metionina vai diminuir o sistema de metilação. Isso é fato. Então, uma dieta que uma pessoa faz sem uma quantidade adequada de metionina pode ser prejudicial. Então, quem é vegano, vegetariano, é importante suplementar a metionina na sua alimentação, porque aí você vai fazer a metilação de uma forma adequada. Porque a metionina ela é rica em proteínas de origem animal. Se você não ingere uma proteína de origem animal, vai faltar um pouco esse grupo metil. Então, aqui é um exemplo de uma dieta que faltou um pouco metionina, isso é ruim. Em contrapartida, se você fizer uma dieta que fica perto aqui dos 885 miligramas para esse paciente, foi aqui uma quantidade de 236 calorias, então aqui você vê a metionina, para cada 1.000 calorias ela vai de 1.000 a 3.750. Se eu
tiver uma dieta que passa de 3.750 de metionina, ou chega perto disso, eu sei que eu tenho que incrementar o nível do ácido fólico, da B12, da colina e da betaína na minha dieta. Isso vai trazer uma diferença muito grande, porque vai reduzir esse metabólito tóxico. Em contrapartida, se eu tenho uma dieta com baixa metionina, eu sei que eu devo fazer a suplementação dela para aumentar o sistema de metilação. Sempre que fizer a suplementação, não esqueça de otimizar os níveis do ácido fólico, da B12, da colina e da betaína. Aí nós vamos ter um resultado bem interessante nesses pacientes. Aqui mostra a homocisteína em quantidade grande, tá? O que ela faz, a hiperhomocisteínemia. Ela é inflamatória, ela reduz a produção de óxido nítrico, ela faz estresse oxidativo, ela dificulta o sistema de metilação e ela vai ocasionar o quê? Disfunção celular e apoptose, morte celular. Ela também danifica as mitocôndrias da célula. Tá? Então hoje fala-se muito em mitocôndria, na saúde através das mitocôndrias, e o excesso de homocisteína é um fator que prejudica as mitocôndrias porque ela é inflamatória, ela é oxidativa, ela gera um estresse metabólico no indivíduo. Então é importante, gente, não ter homocisteína alta. Então eu procuro fazer para grande parte dos meus pacientes hoje o exame de homocisteína, e com ele nós conseguimos avaliar esse sistema de metilação se está funcionando adequado no seu paciente. Se tiver uma homocisteína muito alta, eu sei que eu tenho que trabalhar. Se tiver uma homocisteína muito baixa, ele também não está metilando. Então, tanto o excesso de homocisteína quanto a falta, eles são prejudiciais. Por que falta é prejudicial? Porque eu sei que ele não está metilando, não está nem formando homocisteína. Tá? Então, ele tem um outro polimorfismo que puxa demais essa homocisteína para formar a glutationa. Então tem uma série de alterações metabólicas que o indivíduo pode ter e traz a individualidade bioquímica desse paciente. Então enxergar o paciente de uma forma individual é fundamental. Depois eu posso explicar isso numa outra apresentação, a questão desses polimorfismos que ocorrem no ciclo do metil, e como que a gente pode identificar esses polimorfismos e trabalhar isso dentro da clínica. Se eu tenho um paciente com uma homocisteína muito baixa, é sinal que ele não tem uma metilação efetiva. E se eu tenho um paciente com supermetionina, muita homocisteína, nesse paciente uma hiperhomocisteinemia, excesso de homocisteína, eu sei também que esse paciente não está metilando. Tá? Então, são os dois extremos. Falta de homocisteína e excesso de homocisteína são prejudiciais. Então, a gente tem que trabalhar para deixar uma adequada quantidade de homocisteína nesse paciente, porque eu sei que ele está metilando e eu sei que todo esse ciclo do metil está funcionando de uma forma adequada. Aqui você nota esse trabalho feito em cães com doença renal crônica, mostrando que pacientes com doença renal crônica têm um aumento de homocisteína. Isso é natural, porque um paciente com uma insuficiência renal crônica, como eu mencionei, ele tem poliúria e polidipsia, então ele perde mais o ácido fólico e a B12, e faltando ácido fólico e B12 reduzindo esses níveis, ele vai ter um aumento dos níveis de homocisteína. Então é importante, gente, para paciente renal, incrementar ácido fólico, a B12, a colina e a betaína para reduzir a formação de um metabólito tóxico. Tudo que a gente não quer para um paciente renal é uma disfunção endotelial, é um processo inflamatório que vai prejudicar ainda mais a irrigação desse rim e vai contribuir, obviamente, para a morte dos néfrons. Então, reduzir a homocisteína num paciente com doença renal crônica é muito importante e a gente consegue isso através da suplementação dessas vitaminas. Aqui você mostra que uma raça que tem um polimorfismo para a vitamina B12 são os Shar-Peis. Eles têm uma dificuldade de absorção da vitamina B12 e automaticamente é uma raça que tem já uma maior concentração de homocisteína, ou seja, diminuiu a B12 da dieta, a homocisteína sobe. E um dado importante para vocês é que grande parte dos pacientes, dos cães idosos, eles têm algum grau de deficiência de metionina. Então, tendo uma deficiência de metionina, automaticamente eles vão levar um acúmulo maior de homocisteína. Então, faça a suplementação da vitamina B12 oral, pode ser na forma de metilcobalamina, excelente. Pode administrar também o ácido fólico. Nós podemos fazer exames hoje nos pacientes de ácido fólico e de B12.
nós conseguimos mensurar o nível plasmático do ácido fólico B12. Tem muito paciente que tem muito ácido fólico e baixa B12. Nesse caso, não precisa suplementar o ácido fólico, faz apenas suplementação da B12, da betaína e da colina. Tá? Então, nós podemos também, além da homocisteína, fazer a mensuração do ácido fólico, do nível de folato e da B12 nesses pacientes, para saber certinho como que vai suplementar. Se esse paciente já tem muito ácido fólico, não precisa suplementar mais ácido fólico. Agora, normalmente quando o ácido fólico está muito alto, a B12 fica baixa, tá? Porque é um sistema de competição que ocorre no intestino. O paciente com doença inflamatória intestinal também tem esses problemas, que a flora anormal ela acaba produzindo muita concentração de ácido fólico e ele compete com a vitamina B12 pela absorção, aí o ácido fólico fica muito alto e a B12 baixa, e esse paciente vai ter também deficiência no sistema de metilação. Porque olha que interessante, tanto o ácido fólico quanto a B12, para eles funcionarem, eles precisam agir em conjunto. Então, se tem muito ácido fólico e pouca B12, o próprio ácido fólico não funciona direito, e esse ácido fólico passa a ser tóxico para o indivíduo. Então, o ácido fólico, para funcionar, ele precisa da B12 em conjunto. Então, a gente tem que fazer esse sistema de metilação funcionar. Shar-Pei, por exemplo, é uma raça que a gente já sabe que tem deficiência de colabalamina, muitos têm um polimorfismo para isso. E uma outra característica que é interessante é para pacientes, para cães idosos, sempre mensure a B12 e o ácido fólico dele, façam homocisteína, porque a gente pode intervir de uma forma bem interessante nesses animais. Grande parte dos cães idosos tem alguma deficiência de B12. Teve deficiência de B12, tem deficiência de B12, homocisteína sobe. Então aqui você tem um outro trabalho mostrando que a homocisteína em cães ela é inflamatória, ela gera uma série de metabólitos tóxicos, ela aumenta a oxidação, ela aumenta a inflamação e aumenta o estresse metabólico. Então ela gera um processo inflamatório interessante. Então a homocisteína não é um metabólito desejável, a gente tem que reduzir ela, tem que diminuir os níveis de homocisteína, garantindo o nível adequado de metilação no indivíduo. Então aqui você tem esse outro trabalho em cães também, mostrando que pacientes com insuficiência de válvula mitral crônica, com insuficiência valvar mitral crônica, também tem um aumento na concentração de homocisteína, que é inflamatória. Tá? Então, para pacientes com doença cardíaca, renal, é interessante otimizar os níveis da B12, do ácido fólico, da betaína e da colina. Lembrando que é importante fazer a mensuração laboratorial dos níveis plasmáticos, principalmente do ácido fólico. Se estiver alto, não vejo necessidade, mas aí você pode trabalhar com a betaína, com a colina e com a própria vitamina B12. Tá? Aqui você vê esse trabalho que mostra que a homocisteína ela pode ser medida como um biomarcador já em cães. Então tem um papel interessante. O laboratório que eu sei que faz aqui no Brasil, como eu mencionei para vocês, é o VetLab de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eles fazem esse exame e é interessantíssimo, porque ele vai ser um biomarcador interessante e eu tenho que reduzir essa homocisteína, principalmente em disfunção cognitiva, alterações cardíacas e alterações renais. Qualquer situação que inflama o indivíduo, é interessante você reduzir os níveis de homocisteína. Então aqui você vê trabalhos aqui favoráveis que mostram o efeito da utilização da S-adenosilmetionina, melhorando, né, a saúde do fígado dos pacientes, da bile, em gatos. É interessante, sempre que você der a metionina, não esquecer de fazer a reciclagem dela, tá? Porque você deu a S-adenosilmetionina no SAMe ou a metionina, você vai aumentar a homocisteína. Então vocês vão melhorar ainda mais quem utiliza já o SAMe. Não esqueça de fazer esses precursores. E quem não quer usar o SAMe, pode usar só os precursores? Pode. Você vai incrementar todo o sistema de metilação. É bem efetivo e bem interessante. Tá? Aqui você vê esse outro trabalho do SAMe em felinos intoxicados por paracetamol, mostrando o impacto da proteção, porque ele vai, obviamente, ofertar uma maior produção de detoxificação. O SAMe ele faz a metilação, que está na fase 2, e também incrementa os níveis de glutationa, que é a principal reação enzimática, que é a glutationa, que é a principal antioxidante endógeno do paciente felino, no processo de detoxificação, em cães também, no ser humano. Então a glutationa é importantíssima como principal antioxidante endógeno, e ele participa do processo de detoxificação do corpo. Então, qual que é o antídoto
para paracetamol, justamente a N-acetilcisteína. E o SAMe, ele acaba virando cisteína, e por esse efeito, ele acaba sendo interessante para redução e para o processo de detoxificação dos pacientes. Então, da SAMe para o animal, você está dando a metilação e está aumentando os níveis de glutationa. Se eu fizer metionina adequada na dieta, com ácido fólico, a B12 da betaína e a colina, eu também vou incrementar a produção endógena do SAMe e, por consequência, otimizar os níveis dessa enzima antioxidante da glutationa. Tá? Então, olha só que interessante, aqui é o legado da aula. Se eu forneço SAMe exógeno, se eu dou uma dieta rica em metionina, não esqueçam de aumentar e otimizar os níveis de ácido fólico, da B12, da betaína e da colina. Mensurar o ácido fólico eu acho interessante, porque se tiver alto eu não vejo necessidade de suplementar. Agora a B12, a betaína e a colina eu sempre suplemento, principalmente para os animais idosos. A grande maioria tem deficiência de vitamina B12. E a betaína e a colina são elementos muito interessantes, muito favoráveis, não vão ter nenhuma grau de intoxicação, nada, são extremamente seguros, então pode ser suplementados para qualquer paciente para incrementar a produção do grupo metil, para ofertar uma maior quantidade de grupo metil no corpo. Então, aumentar a produção endógena de SAMe eu consigo através do ácido fólico, da B12, da betaína e da colina. E com isso, eu também vou reduzir os níveis de homocisteína, que é um metabólito tóxico inflamatório, gerando estresse oxidativo, inflamação e estresse metabólico. Então, importante reduzir os níveis de homocisteína. Aqui é o todo sistema de metilação, então obviamente que é um pouco simplista a gente falar que é só o ácido fólico, a B12, a colina e a betaína. Nós notamos aqui que uma série de outros elementos têm a sua importância no sistema de metilação, então não pode faltar nada na dieta. Então não pode faltar a vitamina B3, que ela vai ter um aspecto também na metilação. Não pode faltar a vitamina B2, não pode faltar zinco, não pode faltar selênio, não pode faltar magnésio, não pode faltar cobre, não pode faltar a vitamina C, não pode faltar a colina e a betaína e também o próprio ácido fólico e a própria vitamina B12. Todos eles são importantes. E a vitamina B6 também é um cofator importante para a produção do sistema de metilação. Tá? Então, é uma aula muito interessante, eu não vou explicar isso detalhadamente, mas eu quero com esse slide mostrar que uma dieta balanceada é fundamental para que ocorra a metilação, integridade dos genes e uma adequada produção de energia. Então, cuidado quando a gente faz uma dieta que falta alguma dessas vitaminas ou quando você suplementa mais um determinado elemento que aí acaba faltando outros. Tem um exemplo muito interessante. Se eu tiver, por exemplo, 1 tonelada de mortadela e 2 pães, eu faço somente 2 sanduíches. Da mesma forma, eu não consigo aumentar o número de sanduíches. Ok? Então eu preciso de mais pães para que com 2 toneladas de mortadela eu faça 100 mil pães, por exemplo. Mas eu vou precisar do pão. Tá? Então eu vou precisar do pão para fazer o sanduíche. Tá? Então eu não consigo fazer o sanduíche se não tiver o pão e a mortadela. E é mais ou menos esse exemplo que eu dou aqui. Não pode faltar os nutrientes. Então se a gente suplementa uma vitamina a mais, é interessante saber se não falta outras vitaminas no corpo. Então uma dieta balanceada, ela é muito interessante e cabe ao veterinário que trabalha dentro da nutrologia, da medicina funcional, saber fazer essa dieta bem balanceadinha para não faltar nenhum elemento nessa dieta. Agora, quer melhorar a metilação? Não tem erro, aumenta a ingestão de colina, de betaína, do ácido fólico e principalmente da vitamina B12. Tá? O ácido fólico eu não vejo necessário, uma suplementação tão alta e é importante você validar com o exame laboratorial. O exame laboratorial deu alta de ácido fólico, não suplementa o ácido fólico, somente se tiver normal ou para baixo o ácido fólico, eu faço suplementação com ácido fólico para melhorar o sistema de metilação. Um aspecto importante que eu gosto muito, que eu vou encerrar minha apresentação, é mostrar para vocês a betaína. A betaína é um grande doador de grupo metil, ela tem 3 grupos metil, por isso que ela é também chamada de trimetilglicina. Tá? Então a betaína é importantíssima para doar grupo metil para o corpo.
Então, ela doando esse grupo metil, ela faz uma ação muito interessante, um doador de grupo metil. Então, através da betaína, por exemplo, nós conseguimos ativar o ácido fólico, conseguimos ativar a B12, consegue ofertar grupo CH3. Eu, particularmente, adoro suplementar betaína para os meus pacientes. Eu vejo um resultado incrível, eles melhoram, eles têm mais disposição. É um elemento estruturador de célula, é um elemento que doa grupo metil, ele melhora a energia, ele melhora a produção de creatina fosfato, faz todas as funções que o SAMe faz e é muito mais barato. Então, utilizar a betaína, a B12, a colina numa suplementação, ela é interessante e pode substituir a utilização da S-adenosine-metionina. Para quem utiliza já a S-adenosine-metionina, não esqueça de incrementar esses elementos para não travar no metabólito tóxico, que é a homocisteína. Tá? Eu queria agora, antes de encerrar minha apresentação, convidar todos vocês para o nosso curso de Medicina Funcional e Nutrição Funcional, que ocorre agora em setembro de 2018. E nesse curso, a gente vai abordar o que para o médico veterinário? Aprender a formular dietas caseiras, seja monodieta, multidieta, dieta cozida, crua, saber formular. Então, formular não com uma receita de bolo, mas individualizando o paciente. Então, nós vamos trabalhar também diversas patologias no curso, acho que praticamente todas. Como que a nutrição consegue atuar e melhorar a qualidade clínica do paciente, como que nós conseguimos formular dietas para essas patologias, sempre individualizando o paciente. Tudo isso é passado com amplo conhecimento metabólico de todos os sistemas. Então, nós abordamos nesse curso o metabolismo, entender por que funciona, por que você está dando aquele elemento, por que uma dieta tem que ter determinada quantidade de nutrientes, outras não, porque a gente consegue dessa forma individualizar o paciente e o conhecimento metabólico é importantíssimo. Nesse curso também nós vamos dar uma ampla visão sobre os nutracêuticos, onde nós atuamos com esses nutracêuticos dentro da dieta de forma eficaz e segura, como que nós podemos utilizar diversos nutracêuticos para dar aquele temperada na dieta, para fazer o resultado clínico acontecer. Os nutracêuticos, eles são muito interessantes para otimizar essa dieta para ter um resultado clínico melhor. Esse curso também fornece um amplo conhecimento de nutrigenômica e nutrigenética, que seria o nutriente no gene e o gene no nutriente, como que nós atuamos nisso. E também fala também dos alvos moleculares dos fatores de transcrição dos genes. Ou seja, para você mudar o fenótipo do indivíduo, para você alterar o curso de qualquer doença, nós temos que saber trabalhar os fatores de transcrição. Então, esse curso ele vai trabalhar também os alvos moleculares através dos fatores de transcrição com os conhecimentos de nutrigenômica e nutrigenética. Então, eu espero vocês nesse curso. Ele começa agora em setembro. No dia 14 e 15 de setembro começa o primeiro módulo, ainda dá tempo para se inscrever. E nesse curso eu posso garantir que vocês vão aprender a formular as dietas, tanto dietas como monodietas, multidietas, dietas cozidas e cruas. Toda a estratégia desse curso é feita com um programa que é o Funcional PET. O Funcional PET ele vem com uma alteração incrível agora, de uma atualização que ele vai ter. Então ele vai fazer praticamente tudo esse software. Então ele vai facilitar demais os cálculos nesse curso. Ele vai fazer avaliação nutricional, uma série de novidades. Então o curso ele vem com tudo esse ano. Ele tem tudo para ser o melhor curso que eu já fiz. Não é demagogia. Eu particularmente acho que esse curso vai ser espetacular, tá? Até pela qualidade e como que a gente consegue observar essas dietas de uma forma bem mais precisa. Então esse curso ele promete e tem tudo para ser o melhor de todos. Eu espero vocês lá e para ter informações sobre esse curso, entra no WhatsApp que é o 11 94 598 5783, fala diretamente com o Jean. Tá, que ele vai te passar todas as informações para inscrições do curso que a gente vai iniciar agora em setembro. Tá? Então eu queria agradecer a todos que ficaram comigo até agora e espero ter contribuído com essa palestra e a gente vai fazendo eventualmente a cada 10 dias aí uma apresentação com temas diferentes para que vocês consigam ter uma informação melhor e consigam aplicar isso de uma forma mais adequada para todos os pacientes. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Espero vocês
o mais rápido possível, o mais breve possível, numa outra palestra. E eu espero também contar com a presença de vocês no curso, que está praticamente com as inscrições quase acabando. Então, quem quiser fazer inscrição, não esqueça, entre em contato rapidamente aí com o Jean, e ele vai trazer todas as informações, com o parcelamento para o curso. Tá bem legal, dá para fazer de uma forma tranquila, acessível para todo mundo, tá? Então eu queria contar com todos vocês e agradecer enormemente a todo mundo que ficou me esperando até agora, ouvindo tanta informação. Acho que eu falo pra caramba, mas eu queria agradecer a todos vocês aí de coração. Muito obrigado e até mais.